Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Nos estudos de religião aqui no Brasil, um mantra se repete: Estado laico. A expressão Estado laico se tornou um argumento metafísico sobre as questões das relações humanas, que envolve, de um lado, a religião e, de outro lado, as relações com minorias, com as comunidades LGBT, por exemplo. Então, por que o Estado é laico? Tá, tan, 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 tan. Por que o Estado é laico? Tan, 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 tan. Então, o Estado laico vira um argumento, um axioma. Há aí um conjunto de problemas. Um problema é que há estados no planeta que não são laicos, ou seja, há uma religião formal, institucional, ligada ao Estado? Argentina, Alemanha, Suíça, Holanda, Inglaterra. E, no entanto, pelo menos hoje, as práticas parecem ser mais laicas, mais secularizadas, mais respeitosas da opção de existência secular do que no Brasil, onde os papéis dizem que o Estado é laico. De outro lado, é só inverter esse argumento, nos papéis o Estado brasileiro é laico, mas fora do papel ele não tem nada de laico. Você tem no preâmbulo da Constituição a evocação de Deus e de Deus, um único Deus. Um orientando meu fez uma dissertação de mestrado muito boa, mérito dele. E ele discutia a presença da declaração Deus seja louvado na nota de real. Ele tem um argumento secularizante, laicista, mas ele contou, teve acesso a documentos, de um processo que o Ministério Público fez, acionando o Banco Central do Brasil contra a presença da fórmula. Deus seja louvado. Esse processo foi para instâncias superiores. E na instância superior foi negado provimento ao processo do Ministério Público, alegando que era contraditório à máxima laica da Constituição e do Estado. E quem julgou decidiu dizer, da cabeça dele, ou dela, não sei quem é, que a expressão Deus ali na nota é uma expressão genérica. É muito cinismo, é muito deboche, né? Tem que achar que a gente é otário. Tem que achar que a gente é otário. Porque Deus seja louvado na nota não é genérico coisa nenhuma. É o Deus cristão, o Deus da igreja e pronto. Mas na hora do papel, qualquer porcaria você pode escrever para fazer valer a sua autoridade. Então, você tem a evocação de Deus no preâmbulo da Constituição, você tem a máxima cínica e debochada, Deus seja louvado na nota de real, você tem crucifixo em tudo quanto é repartição pública, e o Estado é laico. O Estado não é laico coisa nenhuma, é só no papel. Mas o que é um Estado laico? Um Estado laico não é uma invenção da cabeça de ninguém, é a consequência de um desenvolvimento histórico. Por volta do século IV, depois de Cristo, o século de Constantino, de Teodósio, o Império Romano entrou em coito político com o cristianismo. Viraram uma coisa só, né?
Não é à toa que esse organismo que vira uma coisa só, uma promiscuidade só, política, religião, um enfiado dentro do outro, inventa uma trindade que também é uma promiscuidade, de identidades, né, 3, mas é um só, um enfiado dentro do outro. Isso, de certo modo, espelha o grotesco que foi feito entre Império Romano e uma divindade. Com esse desenvolvimento a partir do século IV, o Ocidente conheceu um crescendo da gestão teológica e religiosa da sociedade e da vida de todo mundo. Mas, professor, antes disso era assim, mas era uma pluralidade, e as pessoas escolhiam os deuses que iam seguir, as pessoas escolhiam a, a religião que seguiria, e a partir daquele momento, não. No Ocidente é um único Deus, uma única religião, e que não entrar perde a cabeça, que se dane, se esfola, queima, mata, aleja. Então, vira uma instituição teológica, teocrática, autoritária. O clero, de um lado, que representa a religião, e a aristocracia, de outro lado, que representa o Estado cristão, vão caminhando para e passo, lado ao lado, um cooperando com o outro, ainda que eventualmente um competindo com o outro. Era uma competição, cooperação. E quem leva na cabeça é a sociedade. Aí passa o século V, VI, VII, VIII, IX, X. A partir do século X, XI, começam transformações muito lentas na Europa, decorrentes das transformações culturais, econômicas, fundamentalmente econômicas, e começa a surgir o capitalismo, que vai se tornar o capitalismo moderno. Quando ele surge de modo revolucionário, porque surge uma força que não pertence nem à aristocracia, nem à igreja. É do meio da sociedade, que não é nem a aristocracia, nem a igreja, que surgem os comerciantes, e esses comerciantes começam a construir fortunas, judeus entre eles, mas não apenas judeus. Principalmente nas cidades da Itália, mas também em Portugal. Não é à toa que a Península Ibérica será o carro-chefe para as conquistas, a era das caravelas, porque ali se desenvolve fundamentalmente o início, né, em toda a Bahia, toda a orla do Mediterrâneo se desenvolve esse capitalismo revolucionário que vai acumular dinheiro. A partir do século XVI, o surgimento da pressão pelos estados nacionais, a separação dos estados, gera a necessidade de cada estado pretender ter seu próprio papa, para controlar com seu próprio papa a sua própria população e manter o seu próprio dinheiro dentro do seu território. Então, a era da reforma, porque no fundo, a era da reforma é uma adaptação dos estados independentes ao modelo anterior. Tem um estado, tem que ter um papa, tem que ter uma igreja. Porque era assim, um império, um papa, uma igreja. Então, como está tudo se esfacelando, os estados nacionais começam a surgir, então um estado nacional vai se construir à medida do que ele conhecia. Então, um estado, um papa, uma igreja. Então, dando a inventar papa para todo canto, e aí lá está Lutero, o papa da Alemanha, por exemplo. Esse período vai fragmentar o tecido cristão, então você vai ter aristocracia para um lado, igreja para um lado. No outro lado, outra aristocracia, outra igreja. E começa um período fratricida, das páginas mais deploráveis da história. Um cristão que estude esse período abandona o cristianismo. Se um cristão estudar a história da igreja, e a história da igreja é verdadeira, não é conversa fiada de história de igreja de cultinho, não. É a história da igreja enfiada até a próstata do poder. Então, um cristão sério, honesto, que estudar a igreja desse período, abandona o cristianismo, de tão nojento que é o negócio. Então, século XVI, século XVII, século XVIII são séculos fratricidas,
em que o cristianismo se assassina a si mesmo, são guerras religiosas que não terminam mais, a vida da população era desgraça. E isso gerava um problema muito grande com o capitalismo em ascensão, porque os interesses da igreja e da aristocracia, que estavam em guerra fratricida, era sempre proteger os seus direitos, o seu status quo, a sua posição. Enquanto que os comerciantes, os capitalistas e também agora os industriais queriam um tipo de sociedade em que não tivesse essas fronteiras religiosas, essas fronteiras aristocráticas. Então, depois de 300 anos, eles decidem, os ah, detentores do capital se juntam à população e fazem uma revolução, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um fenômeno histórico, universal em termos ocidentais, que inventa um novo sistema da noite para o dia, tirando do patamar de controle da sociedade, ao mesmo tempo, tanto a aristocracia quanto a igreja. Sai a aristocracia, sai a igreja e fundam um parlamento, um Estado parlamentarista. Eu estou simplificando bastante, não é uma aula de história, é só para a gente compreender de onde saiu o Estado laico. O Estado laico nasce da declaração basta que a Europa deu à patifaria teológico-aristocrática. Era indecente, era imoral, era nojento, é insuportável a gestão eclesiástico, aristocrática da Europa. Então, no século XIX, os capitalistas capitaneiam o povo e usam o povo para fazer a sua revolução capitalista, burguesa, e tomam o poder. Depois disso, uma série de negociações vai ser feita, o povo volta para o seu chiqueiro, a burguesia assume o controle da sociedade, em alguns países a burguesia faz acordo com a igreja, a Alemanha, por exemplo, continuou uma monarquia, uma teocracia. E a igreja, que num primeiro momento seria declarada extinta, retorna para a cena e os burgueses e capitalistas voltam a se aliar à igreja para controle popular, porque eles perceberam que dá até para viver sem aristocracia, mas sem igreja não dá, porque a igreja tem que manter os pobres com a bunda no banco e sim, 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 senhor, não, senhor, sim, obedeço, sim. Papai do céu fala pela sua santa boca burguesa. Então, depois de um princípio de querer tirar a igreja do circuito, mas porque a igreja estava sob controle da aristocracia, a burguesia traz a igreja de volta, mas na coleira, né? É um pitbull preso na coleira para usar contra o povo, contra a população, que é para isso que serve. Então, a partir da Revolução Francesa, que vai ser exportada para diversos países da Europa por meio das conquistas de Napoleão depois, funda-se, cria-se esse modelo do Estado laico. E o modelo do Estado laico é um modelo no qual a gestão da coisa pública é feita pela burguesia, não é feita pela aristocracia, não é feita pela igreja, é feita pela burguesia. Eventualmente, você pode ter um arranjo em que a aristocracia permanece, mas aí os burgueses e capitalistas entram em acordo, tem uma jogada, como é na Inglaterra, por exemplo, onde você tem a monarquia, você tem a igreja e você tem a burguesia, e eles operam num triunvirato bem semelhante à Trindade. Nesses espaços onde o Estado laico se instaura, a burguesia inventa o discurso da democracia, que de democracia não tem nada, porque o povo nunca decide absolutamente nada, são os detentores da riqueza e da propriedade, das megapropriedades e das megas riquezas, que determinam tudo, ou compram deputados, ou aplicam violência despudorada. Mas, de qualquer forma, no papel, o Estado laico é um Estado
cuja classe dominante, nesse caso a burguesia, vai administrar o país independentemente de relações formais, institucionais com a igreja. Então, depois do século IV até o século XVIII, ou seja, 14, 14 séculos, 1400 anos, da igreja sentada no trono, no colo do rei, às vezes o rei no colo do papa, eles vão criar um sistema em que a igreja não está mais necessariamente, ainda que aqui e ali sim, está sentada ao trono. Então, no século XIX, no século XX e agora no início do século XXI, você vai encontrar uma série de países, França, Brasil, por exemplo, em que toda a gestão nacional, toda a gestão estatal, o Estado não opera pelo regime eclesiástico, com as máximas eclesiásticas, com os representantes eclesiásticos, ainda que sempre haverá, sempre houve, e enquanto futuro houver nesse regime econômico, permanecerá uma relação de subserviência, de toma lá da cá, entre Estado de um lado e Igreja do outro. Mas é fundamental pensar o Estado laico, porque com a instituição do Estado laico, os valores que se desenvolverão tendem, não é que sejam, tendem a não estar mais atrelados aos desmandos teológicos de pastores, papas, bispos, cardeais e o diabo a quatro. Ao desenvolvimento de valores seculares, dissociados de doutrinas, de preconceitos religiosos, que é o que ocorre hoje na sociedade brasileira, conquanto a sociedade como um todo, muitas vezes, se insurja contra a evolução dos valores laicos, porque, a despeito do país ser laico, 80% da população é religiosa, numa religião que é castradora, teocrática, antiética. Antiética, o cristianismo é antiético, porque parte do pressuposto que só existe o Deus dele ou do resto não. Então, eu desafio um cristão a dizer que não é antiética essa posição. Gagueje, invente a conversa fiada, tipo a conversa fiada que o pessoal do discurso interreligioso inventa para se masturbar nas suas reuniões, de que todos os deuses são um Deus só, mas ele aparece com uma cara diferente. Adivinha qual é um só? É muito cinismo para mim, eu não aguento participar dessas coisas não. Então, como a sociedade brasileira é uma sociedade religiosa, e é uma sociedade religiosa cristã, que é uma perversão ética nos mínimos detalhes, que quer arvorar o controle dos corpos, das mentes, das vidas, grande parte da população se insurge contra os valores secularizados, porque é encabrestado religiosamente, diga que não quem quiser dizer, se engane, enfie a cabeça na privada e puxe a descarga, desrespeitando os valores laicos, porque consideram que os valores laicos são contra Deus, apostasia, heresia, etc, etc, etc. Ou seja, há um desenho na praça pública, o Estado laico, mas ele não é levado a sério por ninguém. Não é levado a sério pelo próprio Estado, não é levado a sério pelas instituições do Estado e não é levado a sério pela própria população, com exceções. Exceções essas que não fedem nem cheiram, não modificam o estado geral das coisas. Um Estado laico é importante. O Estado laico me parece ético, me parece conforme ao desenvolvimento histórico. Gosto de um Estado laico. Odiaria o retorno de um Estado religioso. Porque se vocês acham que é ruim o estado de coisas hoje, em que a religião está imiscuída em tudo quanto é lugar, mas sem ser uma presença formal, imagine essa religião que está aí, os agentes patifes dessa religião que estão aí, no poder formalmente falando. É a desgraça ensonhada. Se você
Gostou do vídeo? Clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.